Poderoso fez-me maravilhas e santo é o seu nome. Sejam bem-vindos para mais um episódio do JNS Podcast. E hoje temos um convidado ilustre, padre referencial das equipes jovens de Nossa Senhora, Padre Ivanildo. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria estar aqui, partilhar um pouquinho o amor de Deus e também um pouco me apresentar eu nesta nova missão aqui na Diocese, pastorear e cuidar das equipes jovens de Nossa Senhora. Muito obrigado, Padre, por ter aceitado esse convite. Mas primeiro, vou começar logo fazendo a pergunta: quem é o Padre Ivanildo? Vamos lá, quem é o Padre Ivanildo? Meu nome é Padre Ivanildo Francisco Dionísio de Oliveira, nome pequeno, né? Sou pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores, lá em Maraial, há 3 anos e 4 meses. Fui ordenado sacerdote há mais de 6 anos, no dia 19 de novembro de 2018, pelas mãos e a oração de consagração do bispo Dom Henrique. E já seria isso. Fui coordenador diocesano da PASCOM e neste novo ano, da graça do Senhor 2025, estou agora aqui na missão de somar juntamente as equipes jovens de Nossa Senhora. Muito obrigado, Padre. A sua presença aqui é bastante importante. E com isso a gente vai dar um pequeno presente, que é essa caneca aqui oficial do nosso podcast. Você já vai poder usar agora. Pronto, ótimo. Mas como o senhor está encarando essa missão que lhe foi dada? Veja, toda missão nova tem desafios. Conhecer a espiritualidade. Mas para mim foi uma grande alegria porque ela bebe muito da espiritualidade das equipes de Nossa Senhora. É fruto das equipes de Nossa Senhora, as equipes jovens. Então, para mim, é uma continuidade no meu trabalho juntamente aos casais. Agora poder somar e ser um sinal também para os jovens que estão nessa busca do descobrimento, muito mais do que um descobrimento amoroso, mas do descobrimento da sua essência, aquilo que nós devemos ser, filhos de Deus. Então, dá um frio na barriga, porque é um campo novo, são pessoas novas, a juventude de hoje em dia é totalmente diferente. Eu me comparo com a minha juventude. Aqui em Chechel, há mais de 15 anos atrás, mudou tudo. Antigamente, as crianças que eu via, que eu até peguei nos braços, hoje já são mãe, já tem uma vida, já tem todo um contexto. Então, para mim, é um desafio, mas um desafio que, se for juntamente com o Senhor, vai ser um crescimento. Da mesma forma que eu cresço juntamente aos casais, que para mim é algo muito sublime, muito bonito, porque os casais também nos ajudam a ser bons padres. Na partilha das conversas, dos PCE, na partilha lá do livro, dos estudos. Então, tudo isso me ajuda. Eu acredito que as equipes jovens, nessa nova missão, muito mais do que um desafio cansativo, vai ser uma oportunidade ainda mais para eu poder contribuir com a evangelização na diocese, juntamente a outros jovens, e de forma mais efetiva nas equipes jovens de Nossa Senhora. Foi um desafio, digamos, e tanto, para esse ano. Já que o senhor já falou, o senhor é natural de Chechel, claramente. Como foi a sua juventude aqui, meus ouvintes? Olha, antigamente nós jovens não tínhamos muita coisa para fazer. Mas, assim, a minha juventude foi pautada nesses passos daqui da igreja de São Sebastião, aonde nós estamos aqui. Por enquanto não tinha a igreja matriz construída, então toda a minha vida eclesial, minha vida do começo, começou aqui, nesse espaço, nesse salão. Aqui era que eram celebradas as missas, era aqui que o povo se alimentava da Eucaristia, se batizava, se casava. No meu tempo, era um tempo que a gente podia sair sem ter medo. No sentido de as amizades eram muito mais pautadas na confiança, na bondade, não ter esse teor de querer
um passar perto em cima do outro. Então, sempre quando eu vejo o Chechel, eu me lembro do meu tempo que ajudava e contribuía com as pastorais e movimentos aqui. Eu acredito que eu já fui de tudo aqui na paróquia. Dos Coroinha, fui coordenador dos Coroinha, fui do MEG, da Legião, contribuí com o apostolado, budismo, catequese. Então, Deus me deu a graça de poder conhecer tantos grupos, movimentos e pastorais e, desta forma, querer contribuir mais. Não somente ficar preso no canto, mas o Senhor que chama para lançar as redes em lugares que a gente nem imagina. Como diz o Papa Francisco na Igreja em Saída. Diante dessa igreja em saída, já estou falando muito da sua juventude, só acha muito importante a presença do jovem fora, sair, não ficar nas quatro paredes. Eu sigo a lógica do Papa São João Paulo II. Os jovens precisam ser santos, aonde estiver. O mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E somos chamados neste mundo a dar testemunho. Porque nosso Senhor pede que a gente seja sal da terra e luz do mundo. E o Papa São João Paulo II, naquele belíssimo poema Precisamos de Santos, ele faz os resumos. O resumo de como nós, jovens, eu sou padre jovem, tenho 6 anos, sou jovem na idade também, sou jovem no ministério, estar no mundo, saborear as coisas boas do mundo e não ser mudando. É ser um sinal na pizzaria, é ser um sinal na praia, ser um sinal nesse período de carnaval, ser sinal. Mas sinal de quem? De nosso Senhor. Então, neste mundo, a gente é chamado a ser o diferente. Não melhor. Não melhor. Nós não somos melhores porque estamos a caminho. Nós somos diferentes porque nós abraçamos algo mais consistente. Enquanto o mundo vai se alimentando do superficial, daquilo que preenche o estômago, mas não preenche o coração, nosso Senhor nos dá o verdadeiro alimento que preenche o coração e torna a alma plena. Estou sem palavras agora para dizer. Já que você também citou bastante, você é um jovem padre, um jovem também, apesar do cabelo branco, mas é um jovem. Como foi sua experiência vocacional? Como tudo isso aconteceu? Como veio surgir o Padre Ivanildo? Veja, os primeiros passos foram aqui. O primeiro padre que eu estive mais próximo foi o Padre Expedito Claudinho, que passou uma breve temporada aqui. Depois veio o Padre Braulio. Aí foi a partir do governo do Padre Braulio aqui na paróquia que eu comecei a me adentrar mais no que é ser padre. Eu me lembro até a primeira vez que eu falei que queria ser padre. Nem sabia o que era isso. Mas a partir das celebrações, do povo que ia escutar a palavra e saía encantado e que também fazer isso. Eu quero também ser um sinal de alegria, de felicidade de Deus. Então eu comecei a querer pesquisar, buscar, e a primeira pessoa que eu falei que queria ser padre, e hoje é padre Zé Luiz, que naquele tempo ele estava fazendo estágio aqui, pastoral, aqui em Chechel, Padre Zé Luiz que está em Cupira. Falei que queria ser padre. Ele fazia parte da coordenação dos encontros vocacionais e me fez o convite 15 dias depois que eu falei para entrar no encontro vocacional em 2004. Não sei se você era nascido. Não era nem nascido. Em 2004 foi que de fato começou a minha caminhada vocacional na diocese. E a partir de 2004, 2005 até 2008 eu estudava normalmente, porque uma coisa que sempre nos encontros vocacionais falavam, não queira ser padre, porque ser padre, ser casado é consequência. Queira ser aquele que o Senhor pede, filho do filho. Porque quanto mais você mais o Senhor ele como que
ilumina os seus caminhos. Porque quando a gente fica preso muito a isso, a gente esquece tanto outras coisas de viver, de partilhar, de conversar. Tanto que a gente não pode ficar preso. Quanto mais nós nos abrimos, e lembremos, temos muito cuidado. Não é abrir a qualquer coisa. É se abrir ao que é essencial. E a partir disso, nosso Senhor vai dando sinais. Alguns a gente percebe, outros nem tanto. Mas esses sinais vai nos mostrando o que realmente o nosso coração precisa, necessita e realmente quer. E, por coincidência ou não, no final de 2008, eu pedi para entrar no seminário. O último encontro vocacional, que normalmente é sempre no domingo da Romaria, pedi para entrar. Aí passou o mês e foi acolhido o meu pedido para entrar no encontro vocacional, no propedêutico. E no dia 8 de março, que é hoje, Dia da Mulher, uns parabéns para todas as mulheres, que Deus sempre mais ilumine. Eu entrei no seminário propedêutico lá na paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Gameleira. Então hoje faz um bom tempinho, 2008, acho que quase mais de 15 anos, 16 anos, que eu entrei no seminário. A partir do propedêutico, passei 2008, 2009, 2010 morando na paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Gameleira, e 2011 eu fui enviado para o Seminário Maior São João Paulo II até 2017. E no 2018 eu terminei os estudos acadêmicos que pede a formação, fui enviado para fazer estágio pastoral na comunidade de São José em Batateira. Aí 21 de junho de 2018 fui ordenado diácono e, por graça de Deus, no dia 19 de novembro deste mesmo ano, 2018, fui ordenado padre. Então essa é mais ou menos, de forma bem resumida, o meu processo até eu me tornar padre. Comecei aqui trabalhando, tanto que eu gostava de estar no meio do povo. E quando eu venho para cá, eu me sinto tão assim, acolhido pelos abraços das senhoras que me via aqui correndo para cima e para baixo, assim como vocês trabalham com os coroinha, nas festas de padroeiro. Tudo isso é uma alegria ter podido viver e experimentado ao máximo. E depois disso tudo, Nosso Senhor me colocou num caminho maravilhoso do seminário e depois finalizando, que não é o fim, mas o começo realmente da missão, depois de ordenado. Já depois de ter falado um pouco da sua caminhada vocacional, da sua jornada até hoje, é só o começo. Como nós, jovens das equipes, podemos encontrar uma maneira mais fácil de ser santos no dia a dia? Veja, o mundo nos oferece muitos alimentos, propostas, caminhos, tudo isso para tentar nos dar algo que somente o Senhor é que pode dar. Então, nós só conseguiremos, a juventude só conseguirá realmente quanto se alimentar daquilo que é essencial, que é Nosso Senhor. Para ser um bom jovem, eu tenho que ser um bom jovem que tenha uma boa intimidade com o Nosso Senhor. Porque os desafios são grandes. Mas se a gente coloca Nosso Senhor como centralidade dos nossos sonhos, das nossas decisões, dos nossos porquê, a gente consegue preencher o vazio que existe. Eu gosto de uma frase que diz assim, que o ser humano tem sede do infinito. Nós somos homens e mulheres sedentos. Temos sede de Deus. E só iremos saciar essa sede, não com aquilo que é oferecido, aquilo que é proposto pelo mundo, mas aquilo que é dado por nosso Senhor. Somente nele é que nós encontramos plenitude para tudo. Para um bom namoro, para uma boa juventude,
para um bom casamento e para um bom ministério sacerdotal. Se não tem o Senhor, falta tudo. Se a gente tem Ele, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. E o que são coisas extraordinárias? É mostrar ao mundo um modo diferente de viver, um modo diferente de amar, um modo diferente de ser. Porque, repito o que eu falava anteriormente, nós não somos melhores, mas por aquilo que nós abraçamos e amamos, nós somos chamados a ser algo diferente. A luz que o mundo precisa e o sal do sabor que o mundo necessita. Então, para ser um bom jovem hoje, eu posso dizer uma coisa a você: seja um bom amante, não cita a palavra, adorador de Nosso Senhor. Reze. Eu gosto de 3 palavrinhas, 3 tripé, é um tripé. 3 coisas que são fundamentais. Uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade com a palavra, uma pessoa de profunda Eucaristia. São essas 3 realidades que nos ajudam a se manter de pé e ser um sinal, e ser um jovem pleno. Porque ser pleno, ser feliz e ser realizado não vem através de nossas conquistas. Não é porque eu ganho uma coisa que eu sou feliz, porque eu ganho. Não, eu posso estar alegre. Mas se eu tenho o Senhor, eu sou pleno. Então, e a gente só consegue essa plenitude na oração, na meditação da palavra e na verdadeira comunhão com Jesus na Eucaristia. Muito importante. Esse ser diferente, esse chamado a ser santo, principalmente nas equipes de Nossa Senhora, do qual aqui tem uma base muito grande, a Nossa Senhora. Como ter exemplos atuais? Como a gente pode ver, aí tem muito ligado a influências, desde Instagram, redes sociais. Como a gente ter o nosso exemplo, claro, Jesus Cristo, mas Nossa Senhora, que virtude a gente pode se apegar dela para ser santos? Veja, falar da Virgem Maria, a gente passar a noite todinha, o dia todinho, ainda não conseguiria exprimir realmente o que é ela em nossa vida, quais são os sinais que ela nos mostra. Mas uma das palavras da Virgem Maria, que por tanto nos amar e por tanto querer bem dos seus filhos, ela pede uma coisa de nós: fazer tudo o que ele vos disser. É a base. Ela é aquela que aponta não a si, mas aponta o que precisamos, que é Nosso Senhor. É ela que conduz, através como uma mãe que ama os filhos, que quer nos aproximar dos filhos. Então a Virgem Maria, principalmente na minha devoção a ela, é alguém que me ensina a ser suave na vida, a levar a vida de tal maneira que, se a gente está unido a ela e a seu Filho Jesus, tudo vai passar. As dores passam, os desafios passam, os problemas passam, mas o que permanece é Nosso Senhor. Então, graças a Deus que as equipes jovens têm sempre um título da Virgem Maria para ajudar os grupos, as equipes a ser e a escutar mais a Jesus. Porque o grande problema do tempo de hoje é escutar. Aonde vivemos numa sociedade que fala e tem que falar, tem que gritar, tem que fazer barulho, ela nos ensina a silenciar para escutar o que é que ele quer que a gente faça. Porque ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Mas para fazer o que ele disse, é preciso eu silenciar. E não silenciar a boca, que é fácil. A coisa mais fácil é a gente calar-se. Mas silenciar os barulhos que existem dentro de nós. Porque o maior barulho não é um paredão ou um trio que apresenta-se fora, mas aqueles barulhos que existem dentro de nós, que quer desvirtuar o que é ser virtuoso, que quer tirar de nós o que é importante e o que é sagrado. Então temos
olhemos para ela e a partir disso que a gente possa aprender a dar ouvido. Muito mais do que isso, a ouvir do coração. Porque do coração do homem saem as virtudes, também as coisas ruins. Porém, vocês jovens das equipes são essa luz que, escutando o Senhor, vai ser um sinal para tantos outros. Muito obrigado pelas suas palavras agora. Já que já está no clima quaresma, Semana Santa chegando, como um jovem equipista pode viver bem a quaresma? Nesse sentido de penitências, orações, jejum. Como nós das equipes podemos viver bem a quaresma? Veja, a igreja já começa ensinando, desde a quarta-feira de cinza, a viver bem a quaresma. A partir da quarta-feira de cinza, a igreja ela aponta o caminho, que é o caminho da prática da justiça. Tanto que nosso Senhor no Evangelho fala, né, que a prática da justiça, da esmola, da oração e do jejum, se a gente não faz, a gente é injusto. Então, praticando uma caridade verdadeira, ajudando, doando, sendo uma oferta ao outro, a gente é um passo. Depois, é um período que a gente tem que entrar no nosso quarto. Não um quarto físico, mas reservar um pouco a mais para rezar. Não fazer como os fariseus, que gostavam de rezar nas praças, tudo, ou davam esmola simplesmente para aparecer. Mas fazer tudo com profundidade, querendo uma coisa, se aproximar mais de Deus. E o jejum, que é aquela realidade que me ajuda a controlar. Se eu sei controlar a boca, eu sei controlar o corpo, os desejos. Então, não se deixar levar pelo que é fácil, mas procurar realmente se esforçar para acordar um pouco mais cedo nas caminhadas penitenciais, se esforçar para fazer um jejum, mas o jejum realmente não é essas coisinhas, não. É algo que vai me tirar um pouquinho minha zona de conforto e que eu fazendo, eu vou crescer mais. E uma boa confissão. Uma boa confissão, fazer um bom exame de consciência. Cada leitura, cada evangelho, cada coisa desse período nos ajudam a viver uma boa quaresma. E uma coisa eu te digo, depende de cada um de nós, da nossa entrega, disposição, abertura ao sagrado. Então, para você jovens das equipes, jovens de Nossa Senhora, é buscar essa tríade, uma boa oração. Se eu rezo, vou rezar um pouquinho a mais. Não, se eu rezo 10 minutos, vou rezar 15, 20. Se eu ler só o Evangelho, vou me debruçar ainda mais um pouquinho. Ou seja, a quaresma quer que você dê um pouquinho a mais. Na missa, participar com mais intensidade. E tudo isso com um único objetivo: chegar no Sábado Santo, a celebração do Tríduo, com o coração preparado. Porque a quaresma, ela não tem um fim em si mesma. Por que nós vivemos a quaresma? Por causa da Páscoa. Nós estamos na quaresma em vista da Páscoa. E a igreja é sábia quando coloca esses períodos para celebrar o quê? O ponto mais alto de nossa fé, que é a entrega amorosa de Jesus na cruz e a vitória dele, a ressurreição. Então, busque mais rezar o texto. Tem esse movimento maravilhoso do Frei Gilson, do Instituto Hesed. Se tiver coragem, determinação, acorde mais cedo, se sacrifique, porque tudo isso lhe ajuda e vão lhe ajudar vocês jovens a serem jovens mais santos. E as pessoas irão querer mais ir à igreja pelos testemunhos.
pela vida de vocês. Então vocês não são fim em si mesmos, mas devem ser luz para iluminar tantos outros jovens. Então, reza mais, lê mais a palavra, meditar mais e participar mais da Eucaristia. Sim, muito importante. Já que o senhor citou, vou até entrar num assunto um pouco delicado. Frei Gilson, tu recebe, muita gente tá lá rezando às 4 horas da manhã, mas esquece da vida paroquial. Só porque tá lá rezando, esquece de participar, seja de uma caminhada penitencial, esquece de estar lá vivendo em comunidade. Veja, infelizmente, alguns não compreendem, né? Mas nós não podemos dizer que tudo que o Frei e o Instituto Res faz não seja o sinal de Deus. Você reunir na madrugada mais de 1 milhão de aparelhos conectados plenamente visível o sinal de Deus. O problema é que alguns estão na fase de maturação. E como o Senhor tem a paciência de deixar o joio e o trigo crescer, ele vai aos poucos deixando. Porque, independentemente se eles estão na vida da paróquia, estão se alimentando. E o bonito do Frei Gilson, que ele tem uma visão tão clara que o que ele faz, o que ele propõe é para ajudar todos a serem bons cristãos nas paróquias. Tanto que até uma vez ele pediu para que as pessoas mandassem mensagem para os párocos, para o seu padre. Eu já recebi tanta mensagem. Então, é uma oportunidade que a igreja está dando de mortificação para ajudar muitos outros a se aproximar de Jesus. Todos vão compreender? Não. Mas a gente não pode desistir. Todos vão entender que ali é apenas uma seta que me conduz a uma vida mais? Não. Mas nós devemos ser diferentes. Lógico que tem aqueles que só ficam nisso. E as suas paróquias são as redes sociais. Porém, o Senhor pede que a gente avance para águas mais profundas. E essas pessoas podem vir a partir do nosso testemunho. É a vivência autêntica dos cristãos que faz com que os outros se aproximem da igreja. Então nós devemos ser diferentes. Tanta gente não vai. Sério. Olhe você, porque a gente quer mudar o mundo e não quer mudar a si mesmo. Se 10 não vão, eu vou. Se ninguém tá, eu vou estar. Se ninguém vai querer adorar, eu adoro. Amar por aqueles que não amam, esperar por aqueles que não esperam e adorar por aqueles que não adoram. É a gente fazer a nossa parte. Nossa parte e rezar. Porque da mesma forma que nós temos filhos da igreja que são fiéis, temos alguns que são difíceis. Eu não vou dizer infiéis, mas difíceis. Porém, o Senhor vem para todos. Sim. A gente vive num mundo muito acelerado. Novena, terça, isso, aquilo. Mas que você acha que consegue encontrar a nossa devoção? Algo bastante interior. Você acha que consegue lidar, procurar claramente com a vida de oração? A gente não consegue sem a vida de oração. Porém, qual caminho que pode seguir, digamos? Veja, a nossa vida ela cresce na medida que eu me abro ao sagrado. Nosso Senhor, quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim. E o bonito é que no tempo e na história ele vai apresentando sinais de pessoas que nos ajudam a sermos mais cristãos autênticos e mais como Nossa Senhora pede, escutar o Filho. E hoje, um dos jovens que é um sinal é o Beato Carlos Acutis. É ele, um jovem, que na juventude de hoje é esse sinal. Quantos se aproximaram de Nosso Senhor por causa do testemunho dos santos? E os santos, a gente adquire a devoção na medida que a gente vai conhecendo. A gente só pode amar se conhece. Se eu não conheço,
eu não posso amar. Então o amor acontece a partir do conhecimento, da abertura. Deus já se abriu, está sempre aberto a nós. Agora espera de nós essa abertura, esse escancarar o coração, como fala também o São João Paulo II, escancarar, rasgar o coração ao Senhor, abrir as portas do coração ao Senhor para que Ele entre. E Ele entrando vai nos mostrar ou um santo, ou uma virtude de Nossa Senhora, ou um título de Nossa Senhora que vai fazendo com que você e nós nos aproximemos mais de Jesus. O meu santo de devoção, que tem uma espiritualidade bem marcante, é São José, patrono da igreja. E por quê? Porque ele foi dando sinais. As paróquias que eu passei eram de São José. Aí eu comecei a estudar a vida, a ter uma intimidade mais a São José, que me ajudou ainda mais a me aproximar de Jesus. Então os santos não é aqueles que me afastam, é aqueles que me aproximam, daqueles que eles se aproximaram tanto, que foi nosso Senhor. Então, a devoção começa a partir dessa abertura, na oração, na palavra e na Eucaristia. Sim, padre, muito importante. Já que o senhor falou de sinais, muitas vezes nós jovens estamos muito acelerados, a gente se esquece de observar os sinais. Como a gente vê que realmente é um sinal de Deus, às vezes só falta a gente receber uma mensagem no WhatsApp para Deus falar certas coisas para a gente. Veja, como eu falava agora há pouco, quando a gente não faz silêncio, a gente não escuta. É o silêncio interior que me faz ver os sinais. Porque o sinal para mim é diferente do sinal para você. Eu não posso assumir a sua vida, mas eu posso também lhe ajudar a dar pista. Porém, para eu reconhecer o que é que o Senhor quer, eu preciso silenciar-me interiormente. É no silêncio do meu interior que eu consigo encontrar o Senhor, ver os sinais que o Senhor apresenta. Porque, como eu falava, o maior barulho não é o que está fora, é o que está dentro. E se dentro não está bem, eu não consigo enxergar bem, não consigo escutar bem e não consigo amar de verdade. Então, os sinais eles acontecem até de forma tão escancarada na nossa cara, porém, quando a gente está agitado dentro, a gente não consegue perceber. É o Senhor falando, é o Senhor mostrando, é o Senhor conduzindo. Já encaminhando para o final do nosso programa, vamos fazer um pequeno bate-bola. Ele fala algumas palavras, o senhor responde com outras. Tudo bem? Bora. EJNSE, Fidelidade a Jesus. tudo com Maria, Nada sem Jesus. ser santo, É ser a imagem do Cristo. amar a igreja, Com profundidade. Muito obrigado, padre, por você estar aqui presente. Eu que agradeço o convite, espero que essas pequenas palavras tenham ajudado cada um de vocês e que vocês nunca possam se deixar levar pela facilidade que o mundo apresenta, mas que possa a cada dia, nos grupos, nas reuniões, nas noites de oração, se abastecer de Jesus. Porque caminhar com Jesus não significa que o caminho vai ser fácil. Caminhar com Jesus é ter força para enfrentar toda e qualquer dificuldade que o caminho apresenta. O que muda não é o caminho, o que muda somos nós. Muita gente diz assim, eu vou para a igreja para ter a vida fácil. Não, não vai ter não, viu? Vai ter dificuldades, problemas, mas eu vou caminhar com Jesus para ser forte, para enfrentar as tentações, para enfrentar o inimigo e dizer sempre sim, como a Virgem Maria disse sim a Deus. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite e possamos estar ainda mais unidos, fortalecidos nesta caminhada deste ano. Eu
quero procurar ser um sinal para vocês e também vocês serem um sinal na minha vida. Deus os abençoe, um bom ano, equipista, e que Nossa Senhora interceda por cada um de nós.